Oi, professor. Boa noite.
Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de auditoria nesta quinta-feira. E não é qualquer quinta-feira, né? É a última quinta-feira de inverno. Então, aproveite quem gosta de inverno, que está acabando. Semana que vem já é primavera. Verdade. Então o pessoal vai ter que trocar os seus hábitos aí, né? Troca a estação, troca os hábitos. Eu, por exemplo, agora vou começar a tomar banho, né? Já vai dar, né? Passou o inverno, já vai ficar melhor para a gente poder tomar aquele banho, né? Mas tudo bem. Ainda bem que as aulas são virtuais, né? É verdade. Professor, boa noite. Ah, tá. Boa noite, DB. Agora vai ficar bom para lavar o cabelo, né? Senão no inverno é complicado. Na verdade, no inverno, a única coisa que eu lavo é o cabelo, né? Porque o cabelo, ele tá visível, né? No dia a dia. As outras, o restante tá com a roupa, né? Com casaco, essas coisas, então não tem problema. É verdade. É isso aí. Ô, Ana Paula Mortari, já tá deitada aí na cama? Parece? Não, oi, tô no sofá. Ah, não, acho que vi uns travesseiros ali, disse, bom, mas tudo bem, né? Não, ai, tô no sofá. Letícia, já tá gravando ou já vai começar a gravar? Ih, eu falei, então ficou gravado que eu não tomei banho. Ah, vamos ter que editar esse vídeo depois, então. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula, tá? Aula 7, né? Como eu já falei, a gente tem o calendário. Semana passada também já tinha comentado sobre isso. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre papéis de trabalho e eventos subsequentes aos trabalhos de auditoria. E depois, nas próximas duas aulas, a gente vai ver os pareceres da auditoria. Tá? Inclusive, depois eu vou comentar, né, mais para o final da aula, sobre o trabalho. Tá? Alguns já postaram, né, outros ainda não, então eu vou comentar, ver se chega mais alguém na sala, para a gente explicar o trabalho, que ainda tem tempo ainda para ser feito. E depois, daqui a 3 semanas, temos a nossa Ativare, né, atividade prática remota, aliás, atividade avaliativa remota, né, que vai valer o complemento do grau A, depois, né, somando com essas atividades práticas e pontos extras que a gente já vem fazendo ao longo desse semestre. Bom, todo mundo com material em mãos, né, eu já estou compartilhando aqui com vocês. Então, o que a gente viu até agora? Então, a gente viu, né, desde o conceito inicial da auditoria, passando depois lá pelos tipos de auditorias, divisões. Depois a gente viu um pouco lá da classificação, né, viu o planejamento, planejamento de auditoria primeiro, como que o auditor, né, prepara o seu trabalho, e depois sim vimos os procedimentos de auditoria, basicamente aquela questão dos testes, né, testes de observância e testes substantivos, certo? E agora a gente vai ver os últimos assuntos ali, e depois vamos entrar nos pareceres. E aí vocês já vão ter condições de começar a fazer atividades mais práticas a partir do grau B, né? Ver quais testes poderão ser utilizados, quais pareceres podem ser usados, dependendo das informações e das situações
que serão apresentadas para vocês, certo? Bom, como eu já tinha falado em algumas aulas anteriores, né, o trabalho de auditoria prevê que o auditor tenha os seus papéis de trabalho, tá? E isso também está previsto lá na norma brasileira de contabilidade técnica, né, 11, que fala sobre o trabalho do auditor independente. O auditor interno, ele também tem seus papéis de trabalho, tá? Então, isso aqui não é exclusivo do auditor externo, certo? Então, apesar de ter o nome papéis de trabalho, tá? O conjunto de documentos, de apontamentos, né, de ações, né, um relatório, digamos assim, um diário, né, dá para dizer, aonde o auditor vai juntando as informações, juntando ali documentos, escrevendo análises preliminares, né, sobre a sua atividade. Claro que isso aí hoje é feito praticamente 100% de forma digital, com o seu notebook, né, ou até o computador, se o auditor tem acesso a essa ferramenta. Tá? Claro que vai ter coisa impressa em papel, sim, né? Tipo uma circularização, tipo uma contagem física, perdão, do estoque ou do caixa, então ele vai ter o registro ali dessa informação de forma impressa, em papel. Mas nada impede também dele escanear essa informação e deixar salvo tudo em arquivo, tá? Um lembrete, então, né? Então, assim, eu vou falando como praxe, né? Explicando. Se alguém tiver alguma pergunta, né? Anota, e aí, na hora que eu abrir a palavra para vocês, vocês se manifestem aí, certo? Então, o que são os papéis de trabalho? Qual é o conceito de papel de trabalho? É o conjunto de documentos e apontamentos com informações e provas coletadas pelo auditor, tá? Então, a própria norma já diz que pode ser por meios eletrônicos, né? Então, não é algo assim do antigo esse conceito aí, tá? Tem auditor que não gosta, né, de fazer de forma eletrônica, gosta de fazer tudo como antes, não é proibido. Cada um tem a sua metodologia, a sua forma de trabalho, tá? Então, é aquele processo, né, administrativo ou aquele conjunto de documentos, aquela pilha de documentos que cada um tem, já viu na vida, né, em qualquer profissão. O auditor também tem aquilo ali. Então, esses papéis de trabalho servem justamente para embasar, né, o seu parecer, que é a ação final do auditor. Então, ali vai ter provas, vai ter anotações, vai ter até entrevistas, áudios, vídeos, dependendo do tipo de auditoria, né, e da relevância das informações, tudo estará constando nesses papéis de trabalho, tá? Importante, os papéis de trabalho são exclusivos do auditor. Isso aí ele não precisa mandar cópia para a empresa, não precisa mandar cópia para o Conselho de Contabilidade, para nenhum lugar. Isso aí é um trabalho dele. Fica lá arquivado no escritório, na casa, onde que ele arquiva isso aí. A única coisa que ele vai enviar é o parecer da auditoria, tá? Então, isso, os papéis de trabalho são propriedades do auditor, tá? Lógico, porque o auditor, ele, quando faz um trabalho de investigação, ele tem que ter certa segurança, né, de guarda das informações e sigilo. Imagina um auditor investigando uma empresa, ele vai ter acesso, né, investigando não, auditando, né, uma empresa, ele vai ter acesso a várias áreas. Daqui um pouco essa informação aí é importante para um concorrente daquela empresa. Então, se ele não tiver sigilo, deixar vazar essa informação, o concorrente vai descobrir e, às vezes, vai superar essa empresa que ele está auditando. E aí, lógico, o auditor vai ficar desvalorizado no mercado, né, porque vai ser acusado de ter vazado informações, né, de ter liberado os concorrentes e vai perder campo de trabalho, vai perder clientes. Então, o auditor ele tem que ter essa questão do sigilo e, logicamente, guardar os documentos. Até para a defesa dele, né, um futuro lá, que talvez a empresa entre na justiça, alegando que ele é culpado, alguma coisa assim. Então, ele vai ter nesses papéis de trabalho toda essa leva, né, de informações e documentos aí, tá? Então, só complementando, né, o que ele vai registrar nesses papéis de trabalho?
desde o planejamento, né, passando ali pelas fases, pelas etapas, a extensão dos procedimentos, os testes, os resultados obtidos. Então, é uma monografia, é um PCC, né? Ele tem ali todas as informações. Então, eu já vi, né, e já fiz também, papéis de trabalho que tinha ali 15, 20 folhas no máximo, e outros que já tinham quase 1000 folhas, né? Esse de 1000 folhas eu só vi, não foi os que eu fiz. Mas, assim, isso vai depender da relevância e daquela questão lá da materialidade, né, dos erros ou fraudes até que o auditor vem encontrar naquela auditoria que ele está fazendo, tá? Ainda sobre papéis de trabalho, né, aí tem os conceitos, basicamente o que está escrito lá na norma, né, só para finalizar esse tema, então o auditor deve considerar, né, o que seria necessário também para proporcionar a outro auditor dar continuidade ao trabalho. Então, vamos imaginar o seguinte: esse ano, a minha empresa de auditoria, ou eu, auditor independente, autônomo, né, sou contratado para fazer auditoria na empresa Tiwali Limitada. Tá? O ano que vem, não necessariamente tem que ser eu para fazer auditoria. Pode ser outro escritório, outro auditor. Tá? Então, esse novo auditor, ele pode solicitar ao seu colega os papéis de trabalho dele, ou algumas informações para dar continuidade, para ver se a empresa melhorou aquele aspecto, entre outros. Isso aí está lá no Código de Ética Profissional, né? Os profissionais da área de contabilidade que exerçam qualquer profissão não, qualquer atividade, seja contador, analista, gestor ou até auditor, pode subsidiar o outro, não tem nenhum problema, não é concorrente, tá? A concorrência do auditor e do contador, né, de forma geral, é com ele mesmo. Então, se eu fizer meu trabalho de forma qualificada, de forma que o cliente fique satisfeito e que procure ser sempre justo e correto, eu vou ganhar clientes, né? Muitas vezes, né, isso não só na área de contábeis, qualquer profissional fica com medo de perder clientes e começa, né, a desfigurar o colega ou falar mal. Então, assim, não adianta. O melhor, né, a melhor forma de tu conquistar clientes é fazendo um bom trabalho, tá? Então, né, esses papéis de trabalho, o auditor pode considerar, né, que seja um embasamento para outro auditor fazer, né, executar o seu trabalho, tá, naquela empresa. Isso aí, lógico, tem base no princípio contábil da continuidade, que a gente viu, você já viu em algum momento, né, os princípios contábeis. E o princípio da continuidade diz que, independente dos fatos que acontecerem na empresa, o trabalho tem que ser contínuo. Se são as mesmas pessoas, se são outras, importante que a contabilidade e as suas técnicas, né, de registro, de análise, de auditoria, sigam em frente com o objetivo digamos assim, de resguardar o patrimônio da empresa, né, que é o objetivo das contábeis. Então, em resumo, os papéis de trabalho, tá, são o conjunto de informações que o auditor guarda ali, em meio eletrônico, em meio físico, vai subsidiar o seu parecer e vai justificar, né, os seus apontamentos ali. Então, pessoal, sobre os papéis de trabalho, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma história para contar? Pode se manifestar agora. Alguém já viu aí algum papel de trabalho do auditor? Ninguém viu ainda? Se ninguém viu, tá? Vocês vão ser os primeiros que vão ver o de vocês mesmo, né? Que a partir do grau B, a gente já vai ter ali, né, alguns papéis de trabalho, principalmente os testes, que a gente vai acabar usando, né, para os estudos de caso. E lá na auditoria 2, até depois eu vou fazer um comentário sobre as disciplinas do próximo semestre, tá? E lá em auditoria 2, vocês vão trabalhar praticamente todas as aulas com estudo de caso e situação prática. Aí já, assim, expandindo a sala de aula, tá? Por exemplo, agora na auditoria 1, no grau B, vocês vão trabalhar mais coisas que eu vou trazer para vocês, vocês vão trabalhar aí tranquilo, né? Seja de forma virtual ou presencial. Lá no grau B, vocês já vão fazer trabalhos, né? Ou em outras disciplinas, ou lá na FTEC mesmo, ou até nas organizações que vocês
estejam trabalhando. Deixa eu abrir um parênteses aqui, pessoal, né? Porque o Mauro acho que já passou para alguns de vocês a oferta de disciplina do próximo semestre. Vocês receberam, não receberam? Tá. Tá? Eu mandei. Na verdade, a Camila recebeu do Mauro e postou no grupo e eu enviei ali para os demais, né? Sabe? Isso, o Mauro pediu para mim enviar para os colegas. Isso aí. Então, basicamente, aquelas 5 disciplinas ali que eu postei, que o Mauro enviou, eram aquelas sugestões que eu já tinha comentado com vocês. Então, só ficou de fora a questão da contabilidade gerencial, que eu acho que a Camila e a Débora já fizeram, né, Camila? Contabilidade gerencial, né? Sim, já fiz. Isso. Então, ficou, né, para poder os outros também pegarem. Então, vai abrir a contabilidade avançada, para quem já tem intermediária, auditoria 2, para quem tem auditoria 1, perícia, medição e arbitragem, né, para quem tem intermediária também, e a outra, contabilidade societária, para também quem tem intermediária. E, lógico, TCC 1, para quem está saindo do estágio 2. Não é o caso do Gilvan, né, Gilvan? Que não está no estágio 2. Mas os demais vão fazer o TCC 1 ali. Até tinha uma dúvida aí, né, pessoal? Se dava para fazer o TCC 1 sem ter feito os estágios, né? Isso é muito regra da faculdade. Tem faculdade que tem como pré-requisito os 2 estágios do TCC. Algumas permitem fazer, né, o TCC sem ter feito os estágios. A minha orientação, sugestão para o Mauro era fazer como a gente está fazendo. Fazer os estágios e depois o TCC, porque aí até ajuda o aluno a construir o seu assunto durante 4 cadeiras, tá? Mas isso aí, daqui um pouco, pode mudar. Edmar, vale. Ô, professor, mas olha só, isso aí já foi comentado desde o ano que eu me formei ali em gestão, tá? A instituição, ela não está colocando lá, na hora da gente fazer as matrículas, ela não coloca as cadeiras pré-requisito cadeira A ou pré-requisito cadeira B. E isso eu acho que é um dos grandes erros que a instituição está cometendo. Porque, como tu mesmo sabe, tu mesmo disse, nós temos pessoas aí que estão vindo de outras instituições e chega ali, tem 1000 cadeiras abertas, o cara vai lá e se inscreve naquelas que ele mais se qualifica pessoalmente. Eu gosto bastante de matemática, um exemplo meu. Gosto bastante de matemática, adoro números. E estou me formando pela 2ª graduação, é a 3ª graduação que eu estou estudando. Falta 9 cadeiras para me formar em administração, mas números eu gosto. E aí eu lhe pergunto, quais foram os pré-requisitos que a instituição me colocou até agora? Tu entende? Então, eu acho que isso seria bem válido para o próximo semestre aí, a instituição colocar lá como pré-requisitos, porque está deixando bastante a desejar, tá, professor? Bastante. Sim, não, isso eu entendo. Até quando eu estava na coordenação de contábeis ali, eu já tinha falado, isso eu já tinha falado para a Débora nas reuniões ali, isso é uma falha mesmo, né? Não tem um filtro ali na hora da matrícula. Então, nós tivemos casos de alunos que entraram em contábeis no primeiro semestre e estavam matriculados em intermediário no semestre passado, né? Você deve lembrar, quem fez a cadeira. Então, o que acontece? Isso, claro, isso depende muito de Caxias. Então, acaba dando um trabalho, né? O aluno se matricula, você faz a matrícula em qualquer disciplina e depois tem que fazer todo esse match para lá, tira daqui, ajusta ali, né? Já falei para o Mauro, todo semestre falo, eu sempre digo para vocês, quando tiver ali a pesquisa, né, da institucional, coloque essas coisas ali, porque talvez para vocês não fique melhor, mas para os próximos já fique melhor. Mas, claro, você sabe que precisa de pré-requisito, não adianta, né? Em alguns casos excepcionais, né, temos até aí a Joyce, que fez a intermediária antes de fazer a introdutória, né, Joyce? Mas, como era uma turma pequena de 5 alunos, né, a gente conseguiu levar e a Joyce saiu bem. Eu sempre digo que é a melhor Marina dessa turma, né? Então, é isso aí. Muito obrigada. Mas, assim, por exemplo, o intermediário, no semestre passado, que tinha ali quase 30 alunos, já era difícil fazer o que a gente fez com aquela turma da Joyce. Então, a gente teve que tirar algumas meninas ali que estavam no primeiro semestre. Tá? Então, assim, vai ter essa questão do TCC voltando. Então, quem está vindo do estágio 2, beleza, TCC 1.
Claro que pode começar outro assunto, tá? Não precisa seguir o do estágio, mas a vantagem de seguir o do estágio é que tu já está ali com uma boa base, e os TCC vão focar mais no referencial teórico, mais na teoria, do que na prática. A prática vocês já estão fazendo no estágio. Mas, né, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer de quem não fez o estágio 2 ou 1, seja possibilitado fazer o TCC, tá? Então, é coisas da instituição. Mas, assim, o que é que orienta vocês? Quem está mais perto de se formar, tá? Pegue essas disciplinas aí, dessas 5 que o Mauro mandou, que eu citei agora, tá? E para quem está na metade do curso, ou no início, também vai ter outra grade de disciplinas ali que vai ajudar vocês, tá? Fale. Professor, deixa eu te atrapalhar mais um pouquinho. Tá, mas é que nem assim, ó, essas 5 aí, beleza. Aí eu terei 4 matérias do último semestre, para o segundo semestre do ano que vem, e eu tenho 4 do 5º semestre. Essas 4 do 5º semestre, que o Mauro já me disse que não vai abrir o semestre que vem, eu posso fazer naquele modelo que tu falou lá do tal do isolada, meu? Tudo é possível. Eu te adoro, cara. Não, claro, eu não estou dizendo que tudo é possível sempre para o bem, né? Tudo é possível, às vezes prejudica o aluno. Então, né, eu já comentei algumas vezes, mas vamos, já que o assunto é esse aqui, depois a gente volta para a auditoria. O que é que acontece? A FTEC já botou na cabeça e já falou com vocês, e vocês, alguns alunos também já têm na cabeça isso, que no final de 2021 querem formar a primeira turma, os primeiros alunos, né, formados em ciências contábeis na FTEC. Então, tem os veteranos aí, tipo a Camila, né, que a Camila já é veterana em contábeis. E que não mudem de ideia, porque 2021 eu quero me formar. Boa, Camila. Tamo junto. Tá? E talvez Isso aí, Edmar... Camila, vamos lá. E eu já talvez, falei, Edmar, eu vou te dar umas rasteiras, meu. E eu já falei, então, aí numa conversa que a gente teve no final de uma aula passada aí com a Camila, com o Edmar, que para terminar no final de 2021, algumas disciplinas vão ter que ser online, mesmo que as aulas presenciais voltem. Então, o aluno vai ter que fazer ali 6, 7 cadeiras por semestre, né? Porque falta ainda algumas disciplinas. Mas a FTEC se botou isso na cabeça, e se os alunos querem finalizar, quem está mais à frente, vai sair essas isoladas aí, Edmar, tá? Claro, tem os prós e os contras, tá? Mas a ideia é assim, tem que estar mais avançado e, no máximo, em 4 semestres, faz todas as cadeiras presenciais sem correria, tá? 3, 4. Mas os primeiros, se conseguirem ser isolados, pode terminar daqui a um ano essa primeira graduação da unidade Benta aí da FTEC. A Daiane está perguntando se não vai ter estágio 1, né? Isso aí, em princípio, acredito, Daiane, que não sei. Oi? Esse ano teve. Esse ano teve no primeiro semestre estágio 1 e agora nesse ano está tendo estágio 2. A ideia é sempre abrir. Eu fiz. Sempre abrir. Só que esse sempre abrir depende sempre de Caxias bater o martelo, né? Quantidade de aluno, aquele negócio todo ali. Então, eu não sei o que o Mauro está pensando. A ideia dele era isso aí, manter sempre o estágio abrindo, o 1 e o 2, o 1 e o 2, o 1 e o 2, tá? A cada ano, sempre no primeiro semestre do ano 1 e no segundo semestre do ano o estágio 2. Mas, né, depende muito da direção da FTEC. Certo? Fechamos parênteses, então, tá? Estude aí, eu sei que é difícil, às vezes, pegar 5 cadeiras num semestre, porque tem um valor financeiro ali, né, que é cobrado, lógico, mas tente pegar, assim, as prioridades que eu falei ali. Qual é as prioridades? Auditoria 2, para você seguir nesse embalo aqui que a gente está tendo, porque a auditoria ela é um pouquinho complexa, né? A gente vê a teoria e depois a prática, não é uma prática, às vezes, assim, de cálculo, tem cálculo, mas é uma prática de investigação, né? E a contabilidade avançada, porque a contabilidade avançada é o final da coluna vertebral das contábeis. Ali a gente vai ver os outros demonstrativos que ainda faltam, né? Que é mutações do patrimônio líquido, que é valor agregado, e
a outra que falta, MPL, e a de lucros e prejuízos acumulados. E, lógico, ver correção monetária, lançamentos de correção monetária, de ajuste de valores, lançamentos que a gente não está acostumado a ver, ou que não viu ainda no dia a dia. Tá? Então, essas duas são as principais. E, lógico, para quem está no estágio 2, né, o TCC, né, não é obrigatório, mas é o ato contínuo após o estágio 2. Beleza? Então, vamos voltar para a auditoria agora, depois dessa viagem aí pelo mundo das matrículas. Então... Ô, professor! Oi. Me diz uma coisa, vai abrir todas essas cadeiras pesadas aí, semestre que vem e no 2 vai abrir o quê, então? Se vai abrir tudo isso aí já no 1? Bom, aí a gente vai ver, né, quais as que faltam, quais alunos que não vão se formar no final do ano que vem, e ver quais as cadeiras que faltam. Tipo, por exemplo, tu fez teoria da contabilidade, Karina? Fiz teoria da contabilidade, eu já fiz quase todas, me falta só as específicas, quase os TCC e os estágios. Mas daí eu queria fazer estágio antes do TCC, né, no caso, mas enfim. Sim, não. Vou conseguir fazer então, por exemplo, ali, contabilidade gerencial, tu não fez, né? Então, essa aí ficou de fora, deve abrir no segundo semestre do ano que vem. Os estágios, TCC e mais uma ou outra que ainda tu não tenha, tá? Então, vai ter, né? O que é que acontece? Como o curso ele é novo, né? Não teve, foi entrando ali, tinha 2, 3 alunos no início, no caso a Spadini, a Camila, acho que são as que entraram no início aqui, né? E depois veio veio alunos de outras faculdades, equivalente assim tal, então a gente está desparcerado, mas no momento que vocês forem chegando lá, aí sim os semestres vão entrando na velocidade certa de cadeiras disponibilizadas, tá? A cada semestre que passa, aumenta o número de alunos de contábeis, então isso é bom para ajudar os próximos, né? Então, não dá para dizer que vocês sejam cobaias, mas vocês é que vão abrir as portas, estão abrindo as portas para normalizar essa questão de pré-requisito, de fluxo certo de disciplinas aí para os próximos que venham, tá? Então, é mérito de vocês. Depois, se vocês quiserem voltar e ser professor na FTEC, vai estar bem melhor, né? O Edmar, professor, Gilvan, professor, aí... Né? Camila Pitol tem todo o perfil de professora. Bah, não tenho paciência para lidar com os alunos, professor. E Gilvan, auditor. Ô, professor, essa seria a intenção, né? Mas tudo bem, tudo é possível, né? Se até eu estou aqui falando com vocês, né, pela internet, né? Eu, quando tinha 10 anos, não tinha celular, hoje todo mundo tem. Né? Então, eu me atualizei também, então tudo é possível, né? Se bem que quando eu tinha 10 anos nem tinha um celular ainda, mas nem vou falar isso aí. Tá? Então, voltando aqui para o nosso material. Então, papéis de trabalho é isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre carta de responsabilidade. A gente já tinha falado sobre ela há umas 3 aulas atrás, quando a gente fez aquele em dupla, né? Primeira atividade de resposta da lista de exercícios. E, se não me engano, acho que foi a Aline Zanchetti que falou sobre carta de responsabilidade. Se não foi, depois ela disse que não foi ela. Tá? E o que é a carta de responsabilidade? É aquele documento que a empresa vai assinar, né? Digamos assim, dando o amparo legal, né? Já não é uma lei, mas é o amparo legal para o trabalho de auditoria. Tá? Ele tem um texto meio que padrão, elaborado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Por que eu digo meio que padrão? Porque algumas frases, alguns parágrafos têm que constar ali conforme está na resolução. Pode ser acrescido? Pode, tá? Então, ele não é fixo, mas ele tem que ter certas palavras, certos parágrafos que já estão determinados lá na resolução, tá? E ele é, né, assinado pelos representantes da entidade e entregue aos auditores. Então, com isso, o auditor tem a sua carta de, digamos, de entrada, né, para fazer a auditoria ali, tá? A data do parecer do auditor, ele é a mesma data da carta de responsabilidade. Então, num primeiro momento, né, a gente entende que a carta vai ser entregue só no final do trabalho, porque o parecer é a última coisa que o auditor transmite para a empresa, já que as datas têm que ser as mesmas.
Só que o que acontece? Muitas vezes o auditor lá na fase do planejamento, ele já conversa com a empresa, e a empresa já dá uma pré-carta, né, com a data atual, ou sem data ali, justamente para salvaguardar, né, o trabalho do auditor. E aí ele dá a carta, a empresa dá a carta oficial, ou bota a data na mesma data do parecer do auditor independente, tá? Muito bem. O que é que consta ali? Vai ficar evidenciada a responsabilidade da administração quanto às informações e dados. E, lógico, a responsabilidade da empresa sobre as demonstrações contábeis. Então, a empresa vai dizer que ela que fez as demonstrações, ela é responsável por tudo aquilo que o auditor encontrou, investigou. Porque se o auditor encontra fraude, né, a empresa assumiu que tudo que ela fez ali é dela, então a fraude é dela. Ela não vai poder dizer, o auditor manipulou a informação e está me acusando. Tá? Então, por isso que essa carta de responsabilidade é o salvo-conduto do trabalho de auditoria. Tá? Não é 100%, né, tranquilo, às vezes, uma emissão de uma carta de responsabilidade, mas se a empresa está obrigada a fazer o trabalho da auditoria, ela vai ter que seguir essa regra. Mas, assim, pequenos casos que dá uma dificuldade da empresa não querer colocar todas as palavras que são exigidas pela resolução, tá? Mas é mais ou menos, assim, tranquilo, né, conseguir essa carta de responsabilidade. Muito bem. Ideias principais, então, da carta de responsabilidade. O documento é emitido pela entidade, que ela se responsabiliza pela integridade das informações, e ela é emitida na mesma data do parecer. Então, basicamente, isso aqui é o que vai constar na carta de responsabilidade. Carta de responsabilidade, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma história para contar? Não tendo, então vamos para o nosso assunto, que é o assunto mais importante do dia de hoje, tá? Porque vocês vão trabalhar isso aqui em estudos de caso e principalmente na vida real, né? Quando vocês, se tudo correr bem, forem auditores, né? Aqueles que querem seguir a carreira de auditor, tá? O que é o evento subsequente? Bom, a gente sabe que a contabilidade, de maneira geral, ela trabalha com o passado, né? Então, as demonstrações contábeis emitem ali os saldos atuais das contas, mas de eventos que aconteceram antes de 31 de dezembro, que foram registrados no livro diário, no livro razão. E que as empresas têm, em média, até abril do ano seguinte para publicar as suas demonstrações contábeis, bem como outras demonstrações ou trabalhos de auditoria que elas estejam obrigadas de acordo com a legislação. Então, muitas vezes, o auditor ou o contador está trabalhando em coisas que já aconteceram, tá? Então, pode haver um fato novo ocorrido entre 1º de janeiro, né, já que o balanço fecha em 30 de dezembro, mas um fato novo ocorrido entre 1º de dezembro e final de abril, que é a data ali, limite para a postagem da demonstração, tá? Talvez esse fato seja importante, talvez não. Então, segue aquela mesma regra. Se é relevante, se vai influenciar no trabalho do auditor, no trabalho na emissão do parecer, então, esse fato, mesmo não estando obrigado, né, a constar no balanço, já que ele é do ano seguinte, vai estar no balanço desse novo ano, o auditor tem que relatar ou tem que embasar o seu parecer nesse fato subsequente ao encerramento das demonstrações contábeis. Tá? Então, basicamente, a gente vai ver esses exemplos para entender. Tá? Então, temos esse primeiro exemplo aqui. Ó. A companhia alfa é controlada pela companhia beta. Isso aqui de controle da empresa, a gente vai ver em contabilidade avançada e vai ver em contabilidade societária, que são as duas disciplinas que a gente já comentou que serão abertas no próximo mês. Então, a gente vai ver o que é uma empresa controlada, o que é uma empresa coligada e o que é uma empresa associada, e como são feitos os registros contábeis disso, tá? Basicamente, o que é? A companhia beta tem
mais de 50% do capital da companhia alfa. Então, ela, a Beta, controla essa companhia alfa. Tá? Muito bem. E aí, essa companhia controlada elaborou suas demonstrações em 31 de dezembro de 2018. Muito bem. Tá? A empresa vai ter ali até abril de 19 para elaborar e emitir as suas demonstrações contábeis, com data, né, de 31 de dezembro de 18, e também vai estar rolando, nesse mesmo tempo, os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações de 2018, ali janeiro, fevereiro, março, abril de 2019. Muito bem. Só que durante esses primeiros 4 meses de 2019, houve uma alteração de controle societário. Ou seja, a companhia Beta, que tinha mais de 50% do capital da Alfa, vendeu para uma terceira companhia, a companhia Gama. Então, quem manda agora na empresa Alfa, que eu estou auditando, não é mais a Beta, agora é a Gama. Então, isso é um fato relevante, porque trocou a administração, trocou o pensamento da direção durante esse período do trabalho de auditoria. Então, esse fato é relevante, lógico, e deve ser divulgado em notas explicativas. Isso no caso da empresa, né, seu setor contábil. Como o fato ocorreu após a elaboração das demonstrações contábeis, tá, a companhia Alfa vai incluir uma nota explicativa descrevendo esse fato. O auditor, como ainda não emitiu seu parecer, que ele ainda estava ali no seu trabalho de campo, juntando os documentos ali nos seus papéis de trabalho, o que o auditor vai fazer? Ele deve estar atento a esse fato, verificar se a companhia realmente emitiu a nota explicativa. Então, o auditor soube que trocou de dono, então ele sabe que a companhia vai ter que emitir uma nota explicativa sobre isso, e o auditor vai ter que ver, ou acrescer no seu planejamento de trabalho, verificar se a empresa cumpriu essa questão de fazer a nota explicativa. Caso a companhia Alfa não faça essa nota explicativa, o auditor vai emitir um parecer com ressalva. Então, os tipos de pareceres, né, que vocês vão ver na próxima aula e já estão pesquisando, quem só vai dar um teaser, né, ele não pode dar um parecer 100% tudo legal, porque a empresa deixou de publicar nota explicativa informando que trocou o dono, tá? Então, esse aqui é um pequeno estudo de caso, para vocês já irem também se familiarizando com o que vocês vão fazer no grau B. Então, trocou de dono, tem que publicar nota explicativa. Se publicou, parecer sem ressalva, tudo certo. Não publicou, parecer com ressalva. Aí a ressalva seria essa. Mas isso aí de ressalva a gente vai ver na próxima aula. Tá? Esse é o exemplo 1. Então, foi o primeiro tipo de evento subsequente. Ele ocorreu após o encerramento da demonstração contábil, em 31 de dezembro, porém, antes do parecer do auditor. Tá? Muito bem. Dúvidas sobre esse primeiro exemplo aqui? Perguntas? Tranquilo? Então, esse é um evento subsequente. Fatos que aconteçam após o encerramento do exercício, porém, antes da emissão do parecer do auditor. Segundo exemplo. Tá? Tudo isso aqui eu peguei do livro lá, tá? Da auditoria. Então, por isso que eu não botei empresa Tiwali aqui. Né? Senão, eu ia dizer que era plágio. Tá? Estou usando como está lá no livro. Está no nosso plano de ensino, inclusive. Então, a companhia Delta, tá, é uma sociedade comercial e efetua grande parte de suas vendas a prazo. Então, né, não é proibido a empresa vender à vista, ou a prazo, ou ser meio a meio. Cada empresa define sua forma de venda. Então, essa companhia aqui decidiu que a maior parte de suas vendas é a prazo, para facilitar, né, circular mercadorias, para fidelizar clientes. N motivos aí que justificam essa decisão. Muito bem. Em 31 de dezembro, né, ela tinha lá na conta clientes R$1 milhão. Ou seja, ela tinha a receber de clientes, de inúmeras vendas a prazo feitas no exercício de 2018, R$1 milhão. Muito bem.
Como vocês já sabem, quem já fez contabilidade intermediária, está fazendo laboratório de prática, sabe que existe a provisão para crédito de liquidação duvidosa. Porque a gente sabe que, às vezes, alguns desses clientes que compram a prazo não pagam. Né? Eu sempre digo, quem vende a prazo para o tio Ali tem uma grande possibilidade de não receber. Então, a empresa já se valendo do seu histórico de vendas e de perdas nessas vendas a prazo, ela pode constituir uma provisão para liquidação duvidosa, tá? Que é um valor que ela já vai reconhecer que ela já vai perder. Isso aqui pode ser utilizado como despesa, justamente para diminuir o seu lucro e, consequentemente, diminuir o saldo do imposto a pagar. Já que para auferir o lucro, né, não precisa ser à vista as vendas, pode ser receitas, vendas a prazo. A título de curiosidade, né, a provisão para crédito e liquidação duvidosa, ela ganhou esse nome aqui em 2009. Antes de 2009, ela se chamava provisão para devedores duvidosos. Mas aí começou a surgir um negócio que era politicamente incorreto falar devedores duvidosos, né, caloteiros, esse negócio todo. Então, o nome passou a ser provisão para crédito e liquidação duvidosa, a famosa PCLD. Bom, então a empresa tinha lá 1 milhão a receber dos seus clientes, e com base no histórico de perdas, ela definiu que 5% desse 1 milhão ela não ia receber. Então, 5% de 1 milhão é 50 mil. Aí, né, só para recordar aqui, foi feito o lançamento contábil, débito da despesa e crédito da provisão lá no passivo, né, de 50 mil. Lá no balanço patrimonial, tá? Vai estar a conta no ativo circulante de 50 mil, conta redutora, né? Aí eu falei errado, não é passivo aqui, tá? É no ativo, só que natureza credora, é uma conta redutora. Autocorreção do tio Ali. Tá? Então, vai estar lá no ativo circulante, clientes, 1 milhão, e a provisão para liquidação duvidosa, 50 mil, e lá na DRE, na demonstração do resultado do exercício, vai estar lá diminuindo do lucro de 1 milhão, vou imaginar que seja só essa venda, né? 50 mil na despesa. Muito bem. Então, isso é o que está lá no balanço, é isso que o auditor verificou no teste de observância, né? Quando estava fazendo sua auditoria. Muito bem. O que acontece aqui? Vamos imaginar, né? Claro que estudo de caso tem que direcionar a situação. Que desse total de vendas a prazos tenha sido efetuado para um único cliente, que é essa outra companhia. Então, 80% daquele 1 milhão foi vendido só para um cliente. No caso do nosso exemplo, a companhia Ômega. E aí, durante o mês de janeiro, quando o auditor estava lá fazendo sua demonstração, chegou a notícia, deu no plantão da Globo, que a companhia Ômega teve sua falência decretada. Então, o que isso lembra? 80% daquele valor a receber não será recebido, porque a empresa compradora, o cliente, faliu. Então, é bem mais que os 5% que ele já tinha previsto. É um fato relevante? Com certeza é um fato relevante. 80% de 1 milhão é 800 mil reais, tá? Então, o que acontece? O auditor, então, vai ter que verificar, né, no seu trabalho, tá, que aquele valor lá da provisão deve ser retificado. Que a empresa não vai perder 50 mil reais, que ela já tinha estimado, ela vai perder 800 mil reais. Fato relevante, tá? Então, o que vai acontecer? A entidade tem que retificar essas demonstrações contábeis, e a legislação permite retificar nesse caso, efetuando um novo cálculo, justificando com a falência, né, decretada, documentos que comprovam a falência do cliente ali que comprou. Com isso, vai aumentar a despesa da empresa, tá? Nesse exemplo aqui, esse fato é um evento subsequente, porque ocorreu em janeiro, após o encerramento do balanço patrimonial,
após a data de elaboração das demonstrações contábeis, 31 de dezembro. Então, o que o auditor tem que considerar no seu parecer? Se esses efeitos aí de aumento da perda, né, pelos clientes que não pagaram, vai influenciar o lucro da empresa ou não. E se a empresa fez os ajustes adequadamente. Então, se for o caso, o auditor pode fazer um parecer com ressalva, que a gente vai ver semana que vem, ou um parecer sem ressalva, porém, um parágrafo de ênfase, que são assuntos para a semana que vem. Então, mais um exemplo de evento subsequente. Uma empresa que era cliente, que estava devendo, faliu, não vai pagar. É um valor alto, é relevante, a empresa tem que retificar e o auditor tem que ficar de olho se a empresa fez isso. Tá? E, lógico, verificar se é verdade que faliu a empresa. Porque, né, nessa perda maior, é menos imposto a pagar. Então, às vezes, a pessoa quer burlar, né, para sonegar imposto. Então, o auditor tem que estar ligado nisso. Tá? Muito bem. Sempre, né, os eventos subsequentes devem ser divulgados em notas explicativas pela empresa. E o auditor tem que estar atento se a empresa realmente fez a nota explicativa e se, como o nome diz, está explicando corretamente na nota o que aconteceu. A gente sabe que nós, brasileiros, temos dificuldade de escrever, né, de colocar ali no papel aquilo que a gente pensa, e não é diferente no meio profissional. Às vezes a gente quer botar uma nota explicativa e não consegue se expressar corretamente ali, redigindo essa nota. Então, o auditor, ele tem que estar atento a isso aí também, né, que vai influenciar o seu parecer. Tá? Então, pessoal, existe, né, o auditor deve considerar 3 situações de eventos subsequentes. Os ocorridos entre a data do término do exercício, 31 de dezembro, e a data da emissão do parecer, geralmente no final de abril, geralmente, não é obrigatoriamente, tá? Tem aqueles eventos subsequentes que são ocorridos após o trabalho de campo e a emissão do parecer, e antes da divulgação das demonstrações contábeis, como, por exemplo, balanço fechou 31 de dezembro, o auditor fez o trabalho entre janeiro e março, e aí em abril ele se recolheu no seu escritório para redigir o parecer. Só que quando ele está redigindo o parecer, após o trabalho de campo, aconteceu um fato relevante. Então, esse fato aconteceu após o trabalho de campo, porém, antes da data do parecer. E ainda antes da publicação, né, do registro das demonstrações na junta, ou via SPED, né, todos aqueles mecanismos que existem hoje para a divulgação das demonstrações contábeis. E o terceiro evento subsequente são aqueles que acontecem após a divulgação das demonstrações contábeis, ou seja, após abril. Pode acontecer, né? Como a gente falou, a maioria das coisas contábeis aconteceram no passado, daqui a um pouco, uma venda lá, o documento não foi lançado, né, não foi para o balanço e apareceu o documento. Então, vai ter que refazer ou, né, criar um ajuste na demonstração contábil. Porém, o auditor já fez o seu trabalho de campo e já emitiu o seu parecer. Tá? Então, existem esses 3 momentos para eventos subsequentes, 3 situações. Importante, tá? O auditor não é responsável pela execução de procedimentos ou indagações sobre as demonstrações após a data do seu parecer. Também, né, já apareceu numa questão antes disso aí, em aulas passadas, então, após a data do parecer de auditoria, seja ele, né, com ressalva, sem ressalva, o auditor já não tem mais nenhuma responsabilidade sobre os fatos ali, tá? Claro que isso não impede que, via judicial, ele possa ser envolvido, não ter visto, né, tal situação, se for muito grave. Mas, administrativamente, ele não tem responsabilidade, né, por procedimentos após a data do seu parecer. Tá? Durante o período entre as datas do parecer e a divulgação das demonstrações contábeis, a administração da empresa é responsável por avisar o auditor
de fatos que possam alterar a demonstração. Por exemplo, o auditor terminou seu trabalho em março e emitiu seu parecer com data de 10 de abril. E a empresa vai publicar, vai divulgar suas demonstrações em 15 de abril. Então, entre o dia 10 de abril e o dia 15 de abril, caso aconteça um fato relevante, a empresa tem a obrigação de informar ao auditor esse fato. Por isso, né, aquela questão lá da carta de responsabilidade, que vai realmente colocar no papel essa obrigação da empresa. Tá? Claro que a norma, né, norma brasileira de contabilidade, ele determina que após a data do parecer, mas antes da divulgação, o auditor, se o auditor tomar conhecimento que vai afetar, ele pode, né, redigir um novo parecer, tá? Mas isso aqui é muito discutível, tá? Você sabe que legislação, né, normas, ponto é vírgula, vírgula é ponto, e reticências, fica sempre alguma interpretação. De maneira geral, né, não existe tanto problema no trabalho prático no Brasil quanto a eventos subsequentes, tá? Mas eles podem acontecer e a gente tem que estar atento quando faz o trabalho de auditoria. Então, aqui tem um pequeno resumo nesse quadro que vai ser muito útil para vocês, né, tanto nos trabalhos práticos quanto na nossa ativária lá do grau A, daqui a 2, 3 semanas, para as questões teóricas ali. Então, um primeiro tipo de evento subsequente, ocorrido entre a data de divulgação e a data do parecer. Então, o auditor tem a responsabilidade de aplicar procedimentos para identificá-los, tá? Outro tipo, ocorre entre as datas do parecer e da publicação, ocorrido entre as datas do parecer e da publicação das demonstrações contábeis e do parecer dessas demonstrações. Então, a entidade tem a responsabilidade de identificar aquilo que a gente falou antes. E, por fim, aqueles eventos ocorridos após a data das demonstrações contábeis, da data da publicação, em abril, geralmente, né? Então, a entidade tem a responsabilidade de identificá-los e também informar o auditor. Então, das 3 possibilidades de evento subsequente, a entidade tem 2/3 de responsabilidade. O auditor só tem, tá, uma, que é justamente aquele antes da data do seu parecer. Tá? Sobre eventos subsequentes, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? É complicado, eu sei, né, que vê teoria, assim, não vê a prática, tá? Mas a auditoria é assim, não adianta, tá? Quando a gente começar a fazer os trabalhos ali práticos, vocês vão entender basicamente como é. Claro que não é assim só começar a fazer que vai cair a ficha, por isso que existem 2 cadeiras de auditoria, tá? Mas a gente tem que começar a dar o passo devagarinho para entender isso. Lembrando que depois da profissão de contabilista, de contador, né, aquele contador raiz ali, o profissional de contabilidade, o graduado em ciências contábeis, pode, né, trabalhar como auditor, e deve, né, pela legislação. Então, é um campo de trabalho abrangente que você tem pela frente. E aquele que está surgindo, que a gente já falou, que a gente já trabalhou em controladoria, é o controller, né, que geralmente vem da contabilidade também. Então, se eu quero ficar só como profissional contábil raiz ali, fazendo lançamento e demonstrações contábeis, beleza, é obrigado. Agora, se eu quero aumentar meu grau de trabalho, a minha qualificação e crescer profissionalmente, auditoria e controladoria, controller, são aí, né, exige, claro, um treinamento, exige educação continuada, que tu tem que ter certa pontuação de cursos anualmente para ter o registro, né, para ser auditor, mas é um trabalho, né, que traz um retorno, não só profissional, como financeiro. E, lógico, tem a questão também do controller, né, que financeiramente pode até ser maior, porém exige e cobra, né, grandes responsabilidades também o profissional contábil. Então, assim, pessoal, como eu digo, não existe contador desempregado, tem várias áreas para trabalhar, vários campos, seja na iniciativa privada,
na esfera pública ou no terceiro setor, nas ONGs, clubes, associações aí que precisam. E até de forma ilegal também, né? Existe trabalho de contador aí no crime, né? Aí eu não sei como é que é o salário, mas aí também é aquele negócio, né? Errou, né? Bobeou, dançou. Mas contador sem trabalho não existe. Pessoal, sobre os assuntos de hoje, carta de responsabilidade, papéis de trabalho e eventos subsequentes, alguma dúvida, alguma pergunta, algum exemplo, algum comentário? Gilvan, tu que é o orador da turma, tudo certo? No momento, professor, olhando o que você estava explicando sobre a matéria, por enquanto tudo certo. Se surgir alguma dúvida no momento que a gente começar a fazer algum trabalho, aí a gente conversa pelo WhatsApp. Às 3 da madrugada. Até às 5. Isso aí, muito bem. Pessoal, então, assim, ó, esses assuntos aqui que a gente está vendo e já fez as perguntas, atividades práticas, eles vão estar todos lá no grau A. O grau A, né, é aquela ativare 10 questões objetivas, tá? Vocês vão poder fazer no dia da prova ali e postar no Moodle, tá? Claro, vocês vão poder consultar o trabalho, aí, os materiais, o Google, isso não tem problema, tá? Ela vai ser bem teórica. Então, é normal, é isso que é previsto no plano de ensino, e a gente vai acabar passo a passo, como eu disse antes, entendendo e a partir das atividades práticas. Por falar em atividade prática, né, tá rolando aí mais uma atividade prática, valendo o percentual da nota do grau A, que é aquela pesquisa sobre os pareceres de auditoria. Então, qual é que o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pesquisar quais são os tipos de pareceres de auditoria. Então, já vou dar uma dica aqui, que é o assunto da semana que vem. Temos o parecer sem ressalva, o parecer com ressalva, o parecer com abstenção de opinião e o parecer adverso. Então, vocês vão ter que explicar o que é um parecer sem ressalva, o que é um parecer com ressalva, o que é um parecer adverso, né? Colocar ali, tá? E postar no Moodle isso aí. Preferencialmente, eu não estou obrigando, tá? Mas preferencialmente coloquem ali as referências, da onde vocês buscaram aquelas informações, livro tal, site tal, tá? A gente sempre tem que ter isso na cabeça, tá, pessoal? Enquanto aluno, enquanto profissional. Por quê? Porque a gente tem que ter um embasamento para emitir uma opinião. Você sabe, vale o que está escrito. Poucas coisas a gente cria, né? Isso é mais na parte gerencial. Na parte contábil, na parte de auditoria, eu tenho que ter a prova da onde saiu. Então, a gente tem que começar em qualquer cadeira, quando fizer trabalho, citar as coisas. Para não deixar chegar lá no estágio e no TCC, e eu nem saber como é que você cita, da onde que eu tiro as referências bibliográficas. Tá? Então, é basicamente isso. Colocar ali os 4 pareceres e os seus... falar um pouquinho deles e citar as referências ali. Claro que as referências, como eu disse, não são obrigatórias, não vão perder nota quem não colocar, mas talvez perca conhecimento mais à frente se não souber usar as referências. Tá? Professor? Oi. Tem um colega nosso que ergueu para cima a mão e ele quer falar um pouquinho, o Edmar. Ele estava rindo antes, não sei o que estava acontecendo com o colega. Que o Edmar é que ele dá para ver daqui que ele está com umas 5, 6 televisão ligada na frente dele, mais 2 computadores. Eu acho. E a NASA, então ele está aqui na aula, mas está vendo outra coisa aí, né? Ou toma um sorrisol. Professor, acontece que eu estou tendo aula de auditoria contigo aqui e eu estou olhando o material da pós-graduação em auditoria. E daí, tipo, tu tá falando aqui, eu estou pesquisando lá porque eu tenho que apresentar as coisas lá também. E aí, tipo, as tuas informações eu já vou anotando lá. Por isso que, quando tu fala os assuntos que me chamam mais atenção, eu meio que dou uma segurada. Mas daí o Gilvan presta atenção na risada, pô. Não, mas se tu precisar de ajuda, sabe que eu sou ator, eu posso me disfarçar de Edmar e ir lá apresentar, se for o caso, mas aí tem que falar com o meu empresário, né? Cara, tá aí uma coisa que eu já pensei em fazer, mas daí é como tu acabou de dizer.
vai acabar faltando o conhecimento para mim depois. Eu só queria fazer um comentário para quem está vendo aí, ó, a Débora Herta ali está com um moletom de contábeis, muito bonito, né? Quando que essa turma da FTEC vai fazer uma camisa, um moletom de contábeis aí, né? Bah, verdade. Ainda bem que poderia Muito fazer, obrigada. né? O objetivo era mostrar mesmo. Olha aí, ó. Azar, né? Show de bola. Esse Não. aqui é da FURC. Não, vamos fazer o seguinte, né? Já que esse ano nós ia ter o diretório acadêmico, né, Camila Pitol? Mas aí a pandemia acabou atrapalhando. Vamos ver como é que vai ficar essa questão das aulas, se ainda vai voltar esse semestre ou não. De qualquer forma, vamos criar um movimento virtual aqui dos alunos de contábeis, e claro, com o Mauro, né, o coordenador, para nós fazer uma camiseta, pelo menos para o verão que está chegando aí. Com Eu certeza. apoio. Eu apoio. Eu apoio. Tira um moletom. Eu também. Isso aí, olha aí, ó. Fazer moletom no verão, vocês são tudo louco e eu que bebo, pô. Camiseta. Ué, frio no verão também? Não, vamos fazer a camiseta, né? Test Prefiro drive. suar e ficar com o moletom das contábeis. Aquelas camisetas lá, Boa, né, Camila, boa. justinha para ir na academia malhar e em cidreira na praia lá, né? Aquele negócio todo ali. As baby look, mamãe sou forte? Tu que gosta dessas camisas aí, né, Tcholi? Cada louco a sua mania, né? Tá, pessoal, então deixa que eu vou fazer esse levantamento aí, vamos esperar o grau A, ver se tem alguma novidade, mas vamos tentar terminar o ano pelo menos com alguma coisa das contábeis FTEC aí, né? Já que, como Sim. eu disse, vocês são a primeira turma, vocês são os precursores de tudo, pode ser precursor de camisetas aí, padrão, entre outras aí. Beleza, então, sobre o trabalho, alguma dúvida, atividade prática, pareceres? Tá? Então, os pareceres, as nossas próximas 2 aulas, é o último assunto, assim, novo, né, de auditoria. Depois a gente vai começar a fazer e vai rever tudo isso aí, né, planejamento, testes, parecer, relatório, durante o restante do ano. Perguntas, dúvidas, críticas, elogios, palavras, Show de está bola. aberta a discussão do plenário aqui. Tudo certo. Tá, muito obrigado, deputado Gilvan. Mais alguém quer falar? Vereadora Débora, a senhora quer falar? Débora Hertel. Não, obrigada. Mas eu apoio a ideia do moletom. Prefeita de Cotiporã, futura prefeita de Cotiporã, Camila. Inclusive, podia ser vermelho vinho. Muito Essa bem. cor eu não tenho ainda. Muito bem. Só que a cor de contábeis é rosa, né? Não esqueçam disso. Tá? Mas eu acho que nossos colegas nem todos vão apoiar essa ideia. Fica legal. Fica bem Não adianta legal. no dia da formatura todo mundo vai estar lá com a toga rosa, né? Então não adianta, vai ter que ser, né? Fazer o quê? Beleza. Ninguém tem dúvida. Então, pessoal, só posso dizer muito obrigado a todos, né? Obrigado por estarmos aqui, né? Quando tiverem qualquer dúvida, perguntem em qualquer horário, não significa que vai responder naquele horário, né? Então, as perguntas. Sempre que possível eu respondo, porque durante o dia eu tenho outras atuações para fazer como ator, né? Eu sou multiator, então eu interpreto vários personagens durante o dia, durante a noite. Mas sempre que der ali um momento oportuno, né? Eu estou respondendo e ajudando a todos. Não só da auditoria, como vocês que estão comigo em outras disciplinas aí nesse semestre. E também, né? Qualquer dúvida que você tenha de outras cadeiras que não é com o Tiwari, né? Porque, como eu disse, eu engano bem todo mundo. Então, precisarem de apoio, estou aí para ajudar vocês aí. Inclusive como conselheiro de estudos, né? Também, pode ser, né? Conselheiro com C cedilha, inclusive. Então, pessoal, boa noite, boa sexta, né? Bom fim de semana a todos. Aproveite o feriado de domingo, né? Dia do Gaúcho, faça o baile virtual aí na sua casa, no seu apartamento. No sítio. No sítio, e é o último fim de semana de inverno, né? Semana que vem é primavera. Então, valeu, obrigado a todos, boa noite. Valeu, boa noite a todos os colegas. Boa noite. Valeu, Edmar.